entrevistada. A gente começa com ela, faz uma introdução, depois volta, depois do intervalo, se for o caso, né? Porque o assunto é importante quando a gente trata de saúde, é sempre importante. E tá uma moda danada aí do tal do morango do amor, né? Morango do amor. Só que a gente acabou constatando que tem muito açúcar, né? Tem muito açúcar do morango do amor e quem pode trazer essas informações para a gente é a nutricionista, melhor do que ninguém. É a Gabriele, que está aqui hoje com a gente para falar sobre esse tema. Bom dia, Nutri. Gabriele, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Pergunta que não quer calar, morango do amor faz bem para a saúde, doutora? Olha, eu não quero causar briga com as confeiteiras, não, viu? Porque eu gosto muito do objetivo. Trabalho delas. Mas assim, a gente precisa cuidar mesmo quando tem essas trends, né, na internet. Sim. Porque um público que já conhece, já tem alguma doença associada ao consumo do açúcar, vai ter uma consciência maior. Mas, às vezes, como as doenças relacionadas ao açúcar são silenciosas, e a pessoa tá ali, se deixa levar, vai consumindo, e não sabe que tem uma doença já pré-existente, né? Uma alteração na insulina. Então, tem que ter muita cautela. Ele é um alimento saboroso, doce, mas ele é rico em açúcar. Saboroso, doce, tá na moda. Tá na moda agora e tem que ter esse cuidado. Principalmente porque um único morango pode conter até 40 gramas de açúcar. Isso. E a OMS, ela recomenda, numa dieta de 2.000 calorias, no máximo 30 gramas de açúcar, né? Por 25 dia. a 30 por dia. Isso incluindo o açúcar do cafezinho, o açúcar das frutas, tudo? Exato, e a gente acaba consumindo bolo, outros alimentos que têm açúcar, né? Também, E aí, quando a gente vai parar para analisar, a gente está consumindo uma dose muito maior de açúcar no dia, né? O único desses doces. O único desses doces. E um outro item também importante que a gente tem que levar em consideração é a questão do uso dos corantes, né? Na composição. Tudo que a gente vai se alimentar de preparações, né? É bom a gente tentar entender a composição, né? Muito bem. E essas preparações, elas costumam ter corantes, né? E esses corantes, por exemplo, o vermelho, né? Que é tem vários nomes aqui, eu até trouxe anotado que a gente não lembra, né? Mas tá a eritrosina, o vermelho alura, né? São corantes que nos Estados Unidos, agora, recentemente, já foram banidos da indústria alimentícia. De uso no alimento. E na Europa também já é banido de uso. E no Brasil ainda é permitido. Ainda, a doutora colocou bem, porque sempre chega depois aqui, né? Infelizmente, algumas coisas acontecem isso. Então, quando você tem uma questão dessa, né, tão séria em relação a um produto químico assim, a gente tem que ficar atento mesmo, porque já foi feito vários estudos e já identificou que ele é prejudicial à saúde. Tem que Uma vez ou outra você comer o morango do amor, né, não tem problema algum. Matar a curiosidade, deixa eu ver o que é isso que tá todo mundo falando, afinal agora de contas. todos os dias ingerindo, sendo que também às vezes a gente ingere outros alimentos com aditivos químicos também, que às vezes tem até esse mesmo corante, né? Por exemplo, o câncer, ele é uma doença multifatorial. Então, muitas vezes a pessoa desenvolve o câncer, ela fica, mas o que foi que eu fiz? O que eu tenho? Está relacionado à alimentação. Lembra do morango do amor? Né? Brincadeira, gente, eu tô brincando, sou eu aqui, não é a doutora, não. Já contar teu sobrenome no ar aqui, pra gente não esquecer de falar, né, Gabriele? É Comáquio. 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 Muito bem, seja bem-vinda, né, mais uma vez, pra gente seguir nesse bate-papo aqui. A gente falava antes de ir pro intervalo sobre o tal do morango do amor, que ela disse que um deles só pode ter 40 gramas de açúcar, sendo que é recomendado 30 gramas de ingestão por dia. Então, teria que partir ao meio, né, o morango do amor. Para poder dividir com o marido, o namorado, aí funciona um pouco melhor, né, doutora? Muito bem. Para a gente observar, como é que a gente faz para identificar num alimento que venha com rótulo e tudo, se tem ou não tem açúcar? Porque os açúcares estão disfarçados com outros nomes, inclusive, né, doutora? Exato. Então, assim, quando vocês forem comprar uma preparação, um alimento, né, industrializado, a gente chama de alimentos ultraprocessados, né? Você vai identificar primeiramente na lista de ingredientes a quantidade de ingredientes que tem ali. Então, se já tem mais de 5, 6 ingredientes, você já fica em alerta que pode ser que tenha uma quantidade de açúcar ou até mesmo outro tipo de aditivo químico, outra composição de uma forma assim muito química na composição. Já não fica um alimento tão natural. Inclusive para poder conservar, né? E hoje em dia tem uma legislação nova da resolução, né, da Anvisa, que ela
solicita que as indústrias, elas coloquem, né, o anúncio de mais açúcar, mais gordura, mais sódio. Vocês devem estar percebendo isso agora nos produtos. Na frente do produto mesmo, onde está o nome do produto. Entrou em vigor ali, esse né? ano. Entrou em vigor esse ano essa legislação. Então, isso também já ajuda o consumidor a identificar. Mas os nomes, né, que vocês podem prestar atenção. Por exemplo, se tiver escrito assim, glicose, glucose, frutose, sacarose, lactose, destrose, galactose, maltose, xarope de milho, xarope de malte, xarope de agave, açúcar invertido, caramelo, maltodestrina, sorbitol, manitol, tudo isso são nomes de açúcar. No final das contas, é açúcar, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado no consumo. Principalmente para públicos, né, que já têm alguma necessidade mais especial. Por exemplo, criança, gestantes, pessoas que têm já diagnóstico de doenças, né, com a questão da glicose ali, uma resistência insulínica ou diabetes. Tanto a diabetes tipo 1, tipo 2, a diabetes gestacional, né, muito comum hoje em dia nas gestantes. Então, precisa ter cuidado. Ou, às vezes, está fazendo algum tratamento médico para alguma patologia que o médico solicitou que você fizesse uma restrição de açúcar. Então, tem que ficar atento com isso. Porque muitos alimentos podem conter esses ingredientes que eu falei aqui e, no final das contas, é açúcar. E o corante, que efeito que ele pode trazer? A gente falava sobre isso um pouquinho antes. Pode causar até cânceres no futuro? Esse corante, especialmente o vermelho, ele está enquadrado como um dos aditivos químicos que podem promover câncer. Então, a gente tem que cuidar assim. Por exemplo, vamos falar com as confeiteiras, né? Procurem saber a procedência desse corante, qual é o nome dele. Pede se tem opções de corantes mais naturais nas lojas, né? Quando vocês forem adquirir, porque existe corante de beterraba, existe corante à base de frutas, né? Aí coloca lá um produto orgânico, né? Você consegue procurar. Você tem que solicitar também do fornecedor que ele vai achar. Existem opções hoje saudáveis que dá para utilizar. E se você acabar utilizando um corante desse, que no Brasil é permitido, você consegue comprar, tenha muita cautela na quantidade que você vai usar. Não demais, não exagerar. Só que esse exagerar é uma linha tênue, né? Porque depende da quantidade que ela vai produzir. Às vezes ela quer algo muito vermelho, esse muito vermelho pode ser que tenha uma dosagem maior. Para te ter ideia, tem um sintoma que tem muita relação com o consumo de aditivos químicos e as pessoas não prestam atenção, que é a enxaqueca. Dor de cabeça. A enxaqueca, os aditivos químicos na dieta, eles são gatilhos para enxaqueca. E às vezes a pessoa comeu um sorvete que tinha um corante ali, comeu um bombom, alguma coisa que tinha corante, e deu enxaqueca e ele fica, o que eu tô com essa enxaqueca, né? Nem se toca. Nem sabe que é do aditivo químico. Então, tanto que um dos tratamentos para enxaqueca é pedir para observar a alimentação, que tem alimentos que vai ter esses corantes que pode ser gatilho também. Olha só, e aí é um desconforto, né? A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em conversas, né? A rede social também não fala sobre isso, né? É importante se atentar. E assim, as redes sociais, elas têm o seu lado positivo e negativo, né? Então, assim, quando começou todo esse movimento, começam a postar, e às vezes você tem influencers, né, que tem um número muito grande de seguidores falando e só trazendo o lado bom, assim, vamos dizer assim, o benefício do prazer ali imediato, né? E da comercialização muitas vezes. Só que se você não tiver um pouco de cautela, né, e sair na primeira já de cara, eu vi até que tem uma reportagem de uma pessoa que passou mal numa fila esperando para comprar, acho que foi em Cuiabá isso. Desmaiou de fome. Desmaiou de ansiedade, porque queria comprar o morango do amor. Então, assim, até que ponto isso é saudável para nossa mente, né? Pois é. Então, são escolhas que a gente faz. E essas doenças são silenciosas, os sintomas são silenciosos, né? Sim. A diabetes mesmo, quando você vai ver, você tá com diabetes e você não tinha praticamente sintoma algum antes, né? Sim, a gente precisa orientar principalmente os adolescentes em relação a isso também, né? Que de repente vão lá, sei lá, não sei aonde que está vendendo isso também, né? Mas que vão procurar com essa ânsia toda. E é importante pai e mãe conversar a respeito disso, né? Exato. E também um detalhe, assim, que às vezes passa despercebido, né? Será que esses morangos estão sendo higienizados? Cuidados, o que é importante, então, de observar quando se adquire não só esse produto específico, mas qualquer produto, né? Então, por exemplo, as preparações frias, né? Ali no caso, ele passa pelo processo de caramelização, tudo, mas ele exigiria que fosse feita uma higienização desses morangos. Então, lavar com água, né, corrente, depois, às vezes, deixar de molho numa solução clorada para matar micro-organismos que existam ali, para daí fazer a preparação. Então, será que isso está sendo feito? Né? Às vezes, compra a caixinha ali do mesmo jeito que vem,
bem, às vezes nem lava direito, né? E já vai e prepara a alimentação. Então, é uma responsabilidade de quem está comercializando. Perfeito. Então, assim, também tem que tomar cuidado com isso, né? A embalagem, o formato da embalagem que você vai adquirir também é importante, porque tem embalagens que vão manter uma higiene, tem embalagens que vai ter mais exposição a questão do ambiente mesmo, do ar ali, pode vir a contaminar também, de né? alguma forma, né? Em geral, já que existe esse cuidado que a gente tem que ter, e aqui sobrou muito pouco, né? Se 40 gramas de açúcar pode ter num único doce, não só o morango do amor, né? Em outros também, que a gente não se atenta muitas vezes. Quais os outros alimentos que a gente tem o hábito de consumir sem perceber que tem o tal do açúcar para extrapolar isso aqui? Porque eu li recentemente que o brasileiro consome extremamente além do que lhe seria recomendado de açúcar, contando na conta do ano, tipo, seria 4, 5 quilos por ano e ele consome 14, 15 por ano. É a média do Brasil, mais ou menos. Estou chutando aqui só. Sim. É interessante, assim, a gente... Quando tem muitas dúvidas em relação à quantidade que vai se ingerir, é interessante fazer uma consulta com o nutricionista para te ajudar. Principalmente, por exemplo, assim, se você é um atleta, você vai ter uma certa liberdade maior em consumir determinados alimentos, porque você tem um gasto energético muito grande e intenso. Às vezes você faz atividade física, tem uma vida tranquila, não tem aquele gasto energético tão grande, você não deveria estar comendo exageradamente. Então, às vezes, aquele exagero na dieta ali, por exemplo, o pão, os próprios alimentos que têm carboidrato, as massas, as farinhas... Tudo muito gostoso, né? Eles têm açúcar na composição final, mais gostosa no processo de metabolismo. É. Então vai acabar virando açúcar. Eu vou precisar que esse meu pâncreas produza insulina. E hoje a gente tem essa dificuldade. O próprio arroz faz isso, né? O próprio arroz. Então, assim, fazer mudanças. Às vezes associar, por exemplo, eu vou comer um morango do amor. Então, que ele seja a sobremesa de uma refeição que eu comi carne, que é uma proteína, né? Eu comi ovo, dá uma coisa quebrada assim. ali, né? Porque a proteína, quando ela está associada junto com açúcar, ela tem um processo ali, inclusive as fibras também fazem isso, né? De evitar o pico glicêmico. Perfeito. O que é o pico glicêmico? Você tá lá a tarde inteira sem comer e você vai e come um morango do amor. Imagina, sua glicose estava num padrão. Ela já estava caindo porque você está muito tempo sem comer. Existe a questão, né, desse período, os picos glicêmicos, né, no corpo. E aí você vem e ingere de uma vez um alimento com uma dosagem muito alta de açúcar. A sua insulina vai precisar, o seu pâncreas vai precisar liberar insulina uma quantidade muito grande, num momento específico. Esses picos, essas oscilações são perigosas, porque elas vão causando cicatrizes ali no nosso corpo que podem virar uma futura doença, como uma resistência insulínica, uma diabetes, uma questão assim, né? Ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Às vezes não é a nossa geração de hoje, quem estuda um pouco de genética, sabe que é uma geração muito propícia a doenças crônicas. E dentro dessas doenças estão a diabetes, né? Então, uma geração, as crianças já estão nascendo com uma questão genética já muito forte em relação a essas doenças. E às vezes você conversa com pessoas mais idosas, né? Mas na minha época não tinha essas coisas, né? Mas existe toda uma questão genética de gerações e gerações, e a nossa geração de agora, ela é uma geração muito mais sensível a várias doenças. Nós temos um corpinho adaptado aos controles remotos, aos veículos, que antigamente não existiam. Exato. Né? E um detalhe que eu acho muito importante, a gente dorme muito tarde. Antigamente acordava muito cedo e dormia muito cedo. Faz e a diferença gente dormia também. bem, não tinha essa poluição eletromagnética que a gente tem o tempo todo, o celular do nosso lado, né? Sim. Então, assim, são coisas que a gente está o tempo todo exposto a essas questões que, de alguma forma, nos causam estresse, nos geram estresse. Por isso que é tão bom quando a gente vai fazer um passeio no parque, a gente pisa na terra, né? A gente se sente bem, a gente tem o famoso descarreguei, né? Tô me sentindo fortalecida de novo, renovada, né? Estou numa água, tô tendo contato com a natureza. Porque realmente existe uma poluição que ela é invisível, e a gente está exposta a isso o tempo todo. Então, não é só alimentação. Existe um ambiente hoje que não está legal, né? E se a gente não conseguir enxergar isso, ter dificuldade para enxergar isso, a gente vai levando a vida. Só vai levando. E em algum momento... encarando os problemas que a gente mesmo criou pela escolha, né? Que não prestou atenção, na verdade. Que é inconsciente isso, né? É inconsciente e você vai indo você vai seguindo o ambiente. Então, hoje, até para uma mídia social, é interessante você ter ali um controle de horas que você vai usar, de minutos que você vai usar, não o dia todo, né? Quem tem gente sabe que dizer, Raíssa, quantas horas todo, de tela sua por dia? Você sabe dizer, não? Vou ver aqui que no celular tem. Eu coloco, tem. Eu coloco também desafio lançado. Um controle que dá para fazer, né? Que dá para fazer e vai te ajudar também. E assim, às vezes, que nem como eu falei, uma pessoa que já tem uma doença, como a diabetes, ela já vai ficar um pouco mais atenta em relação a esses alimentos, porque ela já sabe que ela tem restrições para consumir.
E hoje, na nossa cidade, inclusive, já tem opções também mais saudáveis, né? Tem locais aqui que já estão fazendo com menos açúcar, que estão colocando outros ingredientes, E é preciso avançar nisso. Estão atendendo a demanda do mercado agora, da moda, mas já estão adaptando, né? Isso é perfeito. Então, assim, a gente tem onde buscar. Não tem dizer, não tem onde buscar. Tem sim. A escolha é pessoal o tempo todo, o tempo todo. A responsabilidade é nossa, né? Diga, Raíssa, seu castigo. Ontem, nós vamos decidir a penalização para você. Ontem, em redes sociais, fiquei 6h30. Nossa, viu como que Durante a gente fica? 24 horas, 6 foram em redes sociais. É que aqui a gente que trabalha vocês trabalham utilizando o com isso, WhatsApp, né? então acaba sendo um pouquinho maior. E postando matéria em rede social, que é o Instagram também conta. Eu acho que conta, né, Raíssa? Claro, conta. claro. Então É temos verdade. como justificar um pouquinho disso. Mas é importante, é um alerta importante para fazer, inclusive para quem cuida de molecada, né, que adora isso, enfim, tem Sim. que orientar, né? Não, e daí fica vendo os vídeos e seguindo as pessoas que estão só falando disso, não tem como, vai gerando desejo, né? Pior. Aí que tá no topo da lista dos quereres o tal do morango do amor, né? Aproveitando já o ensejo, falando de redes sociais, celular aliado com algumas doenças, no celular hoje em dia você já consegue colocar ali na emergência os problemas de saúde que você tem, também os remédios que você pode tomar ou não em caso de alguma emergência. Aconteceu um acidente, quem pegar o seu celular, vê já se você tem alguma comorbidade, qual remédio você não pode tomar. Isso é bem interessante para algumas doenças silenciosas, né? Até o tipo sanguíneo, né? Importante Sim, deixar tudo. sempre disponível quando houver, para se houver, Deus o livre, uma emergência, né? Doutora, eu preciso ir encerrando, mas foi uma satisfação ouvi-la aqui, doutora Gabriele, nutricionista. Algo mais que a senhora queira deixar dito? Continua valendo aquela premissa de descascar mais e desembalar menos, é isso? Isso mesmo, a base da nossa dieta tem que ser o mais natural possível. Dá para entrar um produto industrializado? Dá, mas no dia a dia a gente tem que ter um cuidado, tem que prestar atenção que a gente está comendo no café da manhã, na hora do almoço, no jantar. Gosta de fazer jejum? Pode fazer jejum, só que também tem que ter cuidado na hora que vai se alimentar, na próxima refeição, porque não adianta nada ficar o dia inteiro fazendo jejum e na hora do jantar ali comer um monte de coisa doce, alimento que vai levar esse pico glicêmico, é perigoso Quebrar também. o jejum com morango do amor. Gente, A meninas... minha receitinha de picolé tá aprovada? Tá aprovada. Olha só, Marlene, eu fiz o picolé essa semana porque eu tenho muita vontade de comer Só doce. achei pequeno. Olha, a minha vizinha já experimentou. E aí, o que eu fiz? Eu comprei o whey protein de baunilha, coloquei leite, um chocolate meio amargo e fiz o meu picolé para depois do almoço, nesse calor, matar a vontade de comer doce. Picolé proteico. Sobremesinha, chique, né? O povo aqui Sempre é tem como avançado. inovar, né? Claro, a gente tem que ir aprendendo a se virar nesse mundo, né? No meio das tentações. Vou aproveitar e pedir desculpa aí às meninas que produzem morango do amor, né? A gente tá até esperando para provar o morango do amor, né? Eu não experimentei ainda, mas o objetivo aqui é alertar para os cuidados com a saúde, já que isso virou uma febre realmente, né? O principal objetivo é esse, não é tirar negócio de ninguém, pelo amor de Deus, tá, gente? Isso mesmo. Boas vendas para vocês todas aí, que não é o fato da gente alertar para o cuidado aqui que as pessoas vão deixar de comprar, né? É quantia, é atenção, né? Exatamente. E ter responsabilidade na produção também, né? Isso Então, também isso daí já é um importante, diferencial. Você oferecer claro. opções, às vezes oferecer uma opção diet para quem já tem diabetes. Então, são nichos, né, que você pode ir trabalhando dentro do teu negócio. Você não vai deixar Exato. de empreender, mas você vai ter esse cuidado, essa atenção, né? Procurar o corante mais natural possível, usar uma dose baixa, ter um cuidado com a quantidade de açúcar, não misturar aditivos químicos junto. Então, tem como fazer isso. E vocês são campeãs na culinária e na gastronomia, vão Top conseguir. 10 vão conseguir com certeza. Perfeito. Obrigada, Gabriele. Obrigada. Foi uma satisfação recebê-la e conhecê-la aqui hoje.